29 de dezembro de 2020, uma excelente terça-feira para você, 7 horas e 5 minutos. Estamos começando por aqui mais um Bom Dia Produtor, com os destaques do que é notícia do agronegócio nesta terça-feira. Vamos aos destaques desta edição? No programa de hoje nós vamos falar sobre negociações do Ministério da Agricultura com autoridades chinesas para a criação de um protocolo que permite ampliar as exportações de milho para a China. A demanda mundial pelo grão deverá aumentar rapidamente nos próximos anos, impulsionada por uma classe média crescente e uma forte demanda chinesa para a criação de suínos e aves. E ainda falando de milho, apesar de o cereal não ser a principal cultura entre produtores paranaenses, o grão ganha importância no balanço das atividades agrícolas de 2020 no estado. E você vai saber também como as práticas ecológicas têm feito com que a história do agronegócio se perpetue de geração em geração dentro de algumas famílias rurais. Essa matéria que você está vendo aí, você vai conhecer em detalhes daqui a pouco, é uma parceria entre a Emater e o Canal do Boi. A Emater produz o material e o Canal do Boi veicula. E tem muito mais, é só ficar com a gente que o Bom Dia Produtor está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom, e é de Brasília que vem a nossa primeira informação nesta terça-feira. A indústria de aves teve um balanço positivo em 2020. O resultado foi considerado histórico pelo setor, apesar das preocupações trazidas pela pandemia do novo coronavírus. Você vai ver as informações com a Berenice Leite, de Brasília. 2020, sem dúvida, vai ficar para a história. O ano foi marcado pela pandemia de coronavírus. E na contramão dessa puxada no freio da economia, o Brasil alcançou números históricos na produção e exportação de frango. O setor enfrentou a dificuldade própria de produzir durante tempos de pandemia e os custos que são necessários para manter a saúde dos colaboradores e não deixar as plantas frigoríficas pararem, pois isso seria muito pernicioso para o equilíbrio e o distanciamento social se as pessoas não tivessem comida disponível nas prateleiras dos supermercados. Mas não bastasse esse aumento de custo, que é o custo de proteção dos nossos colaboradores, também tivemos um grande impacto agora, especialmente na parte final do ano, do aumento dos insumos básicos para a produção de carne suína, de carne de frango e dos ovos. Qual seja, o aumento do preço do milho e do farelo de soja. Os aumentos, quando analisados, superaram a casa de 160%. Alguns praças 65%, 70% de aumento, saindo da casa de R$30 para R$80. Agora vemos que isso já está um pouco mais estabilizado, mas de fato o impacto foi muito severo e, segundo a nossa avaliação, é um impacto estrutural. O preço do milho e do farelo de soja não deve baixar para níveis como era anteriormente no início do ano de 2020. Isso faz com que a gente tenha que fazer um repasse para os preços finais do consumidor, já que o preço do insumo dita o custo de produção, e aí isso tem que dar sobrevivência ao negócio e ter equilíbrio para que não vá falta de produtos no mercado. Por isso a gente entendeu, nesse ano, de solicitar ao governo mais informações das exportações antecipadas dos cereais como o milho e do soja, para que a gente possa nos preparar para comprar antecipadamente também esses produtos e garantir o abastecimento do Brasil. Em volume, no acumulado de janeiro a novembro, chegaram a 3,8 milhões de toneladas, superando o mesmo período do ano anterior. Mas o destaque em 2020, sem dúvida, foi o mercado interno de frango no país. A disponibilidade de carne de frango no país deve chegar a 9,6 milhões de toneladas em 2020. Quando olhamos a mudança de perfil de consumo no Brasil, ela foi impactada por vários fatores. A pandemia, naturalmente, a perda e diminuição do poder econômico das pessoas, mas também o aumento da própria custo da carne bovina. A carne bovina teve
uma produção um pouco menor durante o ano de 2020, teve um aumento de quase 9% nas suas exportações. Essa diminuição de oferta no mercado interno com certeza contribuiu para que as pessoas fizessem algumas substituições, substituindo a carne bovina, que estava um pouco mais cara, por carne suína, carne de frango e até mesmo complementando com a proteína do ovo. De Brasília, Berenice Leite. É hora da gente falar do mercado do boi gordo, porque no fechamento do dia de ontem teve praça aí que fechou com preços em alta. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria hoje com participação do Felipe Fabre. Em São Paulo, as indústrias frigoríficas, boa parte delas acabaram optando aí por estar fora das compras hoje, não determinando então ofertas de compras em boa parte das indústrias frigoríficas. Por outro lado, aquelas indústrias que saíram às compras hoje, que estavam aí com a necessidade de ainda compor escala de abate para o restante do ano, saíram ofertando no dia de hoje R$ 2,00 a mais por arroba. Com isso, nas praças paulistas, a arroba do boi gordo está sendo apregoada em R$ 262,00 a arroba, preço bruto e a prazo. Já as cotações aí para vaca gorda e novilha gorda, elas se mantiveram estáveis comparado à última quarta-feira, dia 23 de dezembro, sendo negociadas em R$ 242,00 a arroba vaca gorda e R$ 250,00 a arroba a novilha gorda. Preços brutos e à vista também. Outra praça que merece destaque no dia de hoje é a região sudeste de Rondônia. Na região com pouca oferta de gado ali, típica desse período agora de festas, as indústrias de Rondônia começaram o dia com os preços R$ 3,00 acima do que nós observamos na última quarta-feira, dia 23. Com isso, as três categorias acabaram recebendo esse acréscimo de R$ 3,00 nas negociações. Com isso, o boi gordo passou a ser negociado na Praça de Rondônia em R$ 233,00 a arroba, enquanto a vaca gorda e a novilha gorda estão sendo negociadas nos mesmos preços aí de R$ 223,00 a arroba, preço bruto e à vista aí no caso. Cabe destaque aí que com o feriado de Ano Novo, as negociações elas devem acontecer de maneira mais compassada, principalmente por conta dos vendedores fora aí das negociações neste momento. Então cabe atenção aí aos próximos dias, como serão as negociações no mercado do boi gordo. Bom, vamos dar um giro então, saber preços do Brasil todo aí em relação ao fechamento do valor da arroba no dia de ontem. Lembrando sempre que antes da gente partir aqui para trazer os preços para você, eu tenho que destacar que os preços que eu vou te mostrar são sempre para uma boiada comum, à vista e estão livres de fundo rural. E está entrando aqui na minha tela já para você acompanhar em casa a primeira região, é a região sudeste, com os preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região sudeste fechou o dia ontem com alta de R$ 2,00 na arroba em Barretos e em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. Alta de R$ 5,00 no Triângulo Mineiro, altas de R$ 1,00 no sul de Minas e também no Espírito Santo. Vamos para a região sul agora, que permanece em clima de estabilidade. Não houve alteração no valor da arroba desde a semana passada na região sul e ontem o fechamento continua com os mesmos valores no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Primeira tela do Centro-Oeste destaca os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul. Tem movimento de alta ontem de R$ 1,00 em Goiânia, alta de R$ 2,00 em Campo Grande e Dourados e alta de R$ 4,00 em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul. A segunda tela do Centro-Oeste traz os preços do Mato Grosso, teve movimento de alta ontem também, alta de R$ 3,00 em Cuiabá. Vamos para o Nordeste agora, onde teve uma pequena movimentação nos preços de ontem, né? Mas a queda foi de R$ 2,00 no Maranhão. Vamos agora para a região Norte, encerrando o nosso giro. Região Norte teve alta de R$ 2,00 em Paragominas, no Pará, e Norte do Tocantins, e alta de R$ 3,00 em Rondônia. E a gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem, também com dados apurados pela Scott Consultoria. Vamos falar de grãos agora, porque no Mato Grosso, produtores que plantaram soja logo após o término do vazio sanitário, no dia 15 de setembro, já estão prontos para a colheita da oleaginosa.
mas para ter sucesso vão ter que fazer o manejo da dessecação corretamente. O Valdir Pacheco tem as informações. Nesta semana entre Natal e o Ano Novo, muitos produtores vão dar início à colheita da safra de soja 2020-21, principalmente nas áreas de irrigação por pivô central. A dessecação pré-colheita da soja com o uso de herbicida é uma prática muito comum baseada em 3 pilares: uniformizar a área da soja, controlar plantas daninhas e antecipar a colheita, pois o produtor obtém uma antecipação média de 5 dias, o que favorecerá o plantio do milho segunda safra, mais conhecido como safrinha. Essas informações são da Embrapa Agropecuária Oeste. Quando o produtor desseca a planta, ele acelera a sua maturação e o trabalho precisa ser executado de forma dinâmica, de acordo com os dados pesquisados sobre a previsão do tempo. Para os pesquisadores da entidade, é fundamental que o produtor esteja atento a essas informações antes de optar pela dessecação, pois o excesso de chuvas pode prejudicar o trabalho de colheita e ocasionar perdas. Além disso, caso a colheita após a dessecação demore, o produtor pode ter surpresas desagradáveis, como, por exemplo, perda com a abertura das vagens, maior incidências de grãos ardidos e até germinação da soja no próprio pé, dentro da vagem, caso ocorra excesso de umidade na lavoura por período prolongado. A Embrapa salienta que a colheita também pode ser feita sem dessecação, mas o produtor deve levar em conta os benefícios da prática, aliado às informações de previsão do tempo e avaliar riscos envolvidos antes da tomada de decisões. É preciso avaliar se vale a pena ou não dessecar naquele momento. Outra dica importante de pesquisa da Embrapa se refere ao momento certo de aplicação do dessecante, que é fundamental, pois evita perdas no rendimento da cultura, caso seja feito antes do tempo correto, que é a maturação fisiológica das plantas. Essa fase é conhecida como estágio R7 de desenvolvimento, onde boa parte das folhas já estão amareladas. Se fizer a dessecação antes desse ponto, a soja perde massa dos grãos. A partir desse ponto, a planta já finalizou o transporte de nutrientes para os grãos e já atingiu o pico de matéria seca e está apenas perdendo água. Pesquisadores abordam um outro ponto importante. Os produtores que adotam a dessecação da soja devem seguir as orientações agronômicas, ainda mais que o principal herbicida usado como dessecante nas lavouras de soja está sendo retirado de circulação. Assim, seguindo as orientações desse profissional que vai fazer o diagnóstico da área, conhecer as especificações do produto e só então emitir a receita. O trabalho de pré-colheita será feito com a segurança e a qualidade necessária. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. O milho não é a principal cultura entre os produtores paranaenses, mas com uma produção que passa das 3 milhões de toneladas apenas na segunda safra anual, o grão ganha importância no balanço das atividades de 2020. Você vai acompanhar agora um balanço das principais culturas do Paraná na reportagem do Mauro Andrade. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná prevê que o estado deve colher este ano, na safra de verão, 24,2 milhões de toneladas de grãos numa área de 6,1 milhões de hectares. E as culturas com maior destaque são o milho e a soja. Começando pelo milho. O milho primeira safra, que está no campo, foi beneficiado pelas chuvas das últimas semanas e mantém a estimativa de produção de 3,4 milhões de toneladas em uma área de 359 mil hectares, 2% menor que a safra passada. Já para o milho de segunda safra, a estimativa de produção é 14% maior que a safra anterior, chegando a 13,4 milhões de toneladas em uma área de 2,3 milhões de hectares. Com relação à soja, segundo as estimativas do DERAL, devem ser produzidos 20,4 milhões de toneladas, volume 2% menor que a safra anterior, em uma área de 5,5 milhões de hectares. Atualmente, 77% da área estão em boas condições. Falando de preço, em dezembro de 2020, o preço médio da soja é de R$ 137,38 para a saca de 60 quilos,
Comparando com o mesmo período do ano passado, o valor da saca de soja era de R$ 77, aumento aproximado de 75% ao ano. O preço do milho apresentou leve redução no último mês de R$ 67,58 em novembro para R$ 63,59 em dezembro. Mas no comparativo com dezembro do ano passado, o preço do milho era de R$ 36,32, também com aumento aproximado de 75%. A cultura do feijão de primeira safra possui área estimada de 150,4 mil hectares, com uma produção de 294,4 mil toneladas, com redução de 6% com relação à safra anterior, devido principalmente à estiagem, ocasionando redução da oferta no mercado. Há previsão de aumento no valor para os consumidores. Com relação aos preços, em dezembro de 2020, a saca de 60 quilos de feijão preto foi comercializada por R$ 283,30 em média. Em dezembro do ano passado, o preço foi de R$ 131,81. Já o feijão cores, a média de dezembro desse ano é de R$ 283,04 e em dezembro de 2019 o preço foi de R$ 236. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, nosso amigo e parceiro Lourenço Campo, titular da Central Leilões, foi eleito o novo presidente do Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais. Ele vai comandar a entidade pelos próximos 3 anos. Acompanhe os detalhes na reportagem do Gustavo D'Angelo. A nova diretoria do Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais será presidida por Lourenço Miguel Campo, leiloeiro rural há mais de 35 anos e diretor da Central Leilões. A chapa Brasil Total irá conduzir a entidade no triênio 2020-2023, trabalhando para promover credibilidade aos leilões realizados no Brasil. Pela formação da nova diretoria, o pessoal já vai entender que nós procuramos fazer nós vamos procurar ter uma gestão de penetração nacional muito forte, tá? A diretoria nossa é composta por leiloeiros que atuam em todas as regiões do Brasil, tá? Então nós temos o Paulo Brasil, que é um leiloeiro do Mato Grosso, nós temos o nosso vice-presidente, que é o Eduardo Gomes, que atua no norte do Brasil, norte e nordeste, Tocantins, Pará e o Nordeste. Nós temos o Fábio Crespo, que é um leiloeiro gaúcho, que tem atuação mais forte lá no Rio Grande do Sul. E toda a diretoria, tá? De uma maneira geral, é gente que está espalhada aí por todo o Brasil. Então a ideia foi exatamente essa, fazer uma diretoria com uma frente de atuação nacional muito forte, o que dá uma representatividade maior para esse grupo de amigos que aceitaram estar comigo nesse triênio que começa agora, tá? Então, basicamente, isso daí é fortalecer o sindicato a nível nacional. Lourenço reforça que o principal propósito da sua gestão será manter a classe unida e destaca o papel histórico do leiloeiro rural para o desenvolvimento do mercado pecuário nacional. Quem dá a legalidade do leilão é o leiloeiro, é a pessoa do leiloeiro, tá? E quando você tem um leiloeiro que já é credenciado por uma federação de agricultura, quando você tem um leiloeiro que faz parte de um grupo, de um sindicato como o nosso, você tem um leiloeiro que passou por um filtro muito forte, muito grande, tá? Então é uma pessoa realmente que tem total capacidade, total condição de representar o seu negócio, porque o leiloeiro na hora do leilão, ele está representando o vendedor e o comprador, ele é o fiel da balança. Então é essa a importância que o leiloeiro tem. E quando você tem esse leiloeiro credenciado por uma federação, quando você tem um leiloeiro credenciado por um sindicato nacional dos leiloeiros, você tem uma pessoa livre de qualquer suspeita fazendo o seu leilão e intermediando o seu negócio. Então ele dá segurança, o leiloeiro é quem dá segurança para o negócio, a segurança do leilão vem do leiloeiro. Não existe leilão sem leiloeiro legal, não tem isso. Sobre a atual conjuntura do mercado de leilões, o novo presidente evidencia o crescimento dos leilões virtuais no país. Eu, como leiloeiro e como empresário de leilão, apostei no leilão virtual há mais de 20 anos atrás, que era uma coisa que eu enxergava uma possibilidade de a gente ter uma penetração nacional muito forte. E veja isso, hoje a nossa empresa aqui, eu atuando aqui do meu estúdio, do meu escritório, eu fiz negócio com 26 estados do Brasil, quer dizer, nos dá realmente essa condição de penetração nacional, tá?
E é mais um ponto muito importante de se estar negociando com um leiloeiro credenciado, com um leiloeiro legal, tá? Imagina você, uma pessoa que faz um animal no Rio Grande do Sul e nós vendemos para o Nordeste, sabe? Então, essa responsabilidade de tudo aí é uma coisa, do leiloeiro. Nós queremos que você negocie com gente boa, que negocie com gente que tenha responsabilidade, para continuar fazendo esse mercado de leilão que é gigante, seguir girando. É hora do Cemex Destaca. Hoje você vai conhecer o touro Bumbusino. Cemex Destaca. Bumbusino, touro de alto valor genético nos 3 sumários da raça Nelore. Reprodutor que concilia ótimo ganho de peso ao desmame, ao ano e ao sobreano. Destaque em suas características de habilidade materna e precocidade sexual. Sendo uma das maiores DEPs de leite, com 5,25 quilos e top 0,5%. Bumbo é ainda top 1% para a probabilidade de parto precoce e para a STEI. Baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Mais uma vez mostraram aqui pelas lentes do Canal do Boi o melhor da genética Guzerá-Ité, perfeita união direto de Pirajuí, no estado de São Paulo. E nessa reta final de ano, nada melhor que a gente ver como é que foi essa passagem pelos tonetos aqui na programação. O lema do Guzerá-Ité de melhorar sempre se comprovou em 2020. Mais uma vez, os irmãos Toneto colocaram no mercado em 2 eventos transmitidos pelo Canal do Boi o melhor que identificam em sua seleção de 53 anos para todas as características econômicas, partindo da missão de entregar um animal que pode produzir mais com menos. Uma relação que transcende o custo-benefício e explica a aceitação dos produtos selecionados na Fazenda Perfeita União. A precocidade foi a tônica dos touros ofertados nos 2 eventos. Reprodutores jovens, mansos, mensurados em todas as fases da vida para a funcionalidade confirmada no ultrassom de carcaça como economicamente viável. E ainda submetidos ao teste de eficiência alimentar, que valida a genética que pode render o máximo custando o mínimo. A novidade principal ficou por conta da primeira venda a preço fixo que os irmãos Toneto promoveram em agosto, fechando com o leilão que arrematou o compromisso de entregar aos produtores de bezerros o melhor que o Guzerá-Ité pode oferecer através desse trabalho que não para nunca de evoluir. E isso tudo só reforça o compromisso para 2021, quando o Guzerá-Ité voltará com uma nova safra melhorada e melhoradora, com o primeiro compromisso marcado para o período de 29 de março a 3 de abril. Assim como sempre foi desde o surgimento do Canal do Boi, novamente a parceria com a televisão transmite o nosso encontro direto da Fazenda Perfeita União em Pirajuí para dar abrangência ao nosso trabalho, que tem como lema melhorar sempre. É hora de intervalo comercial por aqui, é hora de você pegar o seu smartphone, acessar o WhatsApp e mandar sua mensagem. O telefone está aí na tela, ó, 67998631001, é o seu canal direto de participação aqui com o Bom Dia Produtor. No próximo bloco você vai conferir informações sobre a anemia infecciosa, uma enfermidade viral contagiosa que afeta éguas e cavalos de todas as raças e idades. E tem previsão do tempo para você que está chegando aqui agora também, quer saber como é que fica o tempo na região centro-oeste do país? Confere aí que eu volto já. Já estamos de volta e são 7 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Donos de animais precisam estar sempre atentos ao que pode comprometer a sanidade das suas criações. E quando se trata de equinos, o criador deve se atentar à anemia infecciosa. A doença é uma enfermidade viral, contagiosa, que afeta cavalos e éguas de todas as raças e idades. Acompanhe os detalhes na reportagem do Vinícius Souza.
A anemia infecciosa equina pode se manifestar de maneira aguda, crônica ou assintomática. Os animais que chegam à forma aguda podem apresentar sintomas severos e inespecíficos, como febre, anemia, hemorragias, edemas nos membros e abdômen, fraqueza, falta de apetite e, se não tratados, podem morrer entre 2 e 3 semanas. Esta pesquisadora da Embrapa Pantanal acompanha o desenvolvimento da doença há muito tempo e explica suas condições. A anemia infecciosa equina é uma doença causada por um vírus e ela só acomete equídeos. Então são os equinos, os cavalos, os asininos, que são os muares, e os híbridos, que são os burros e as mulas. Não vai acometer boi, cabra, carneiro e nem o ser humano, não é uma zoonose. É causada por um vírus, um retrovírus, que é um vírus parecido com o vírus da AIDS, o retrovírus. E uma vez que o animal adquire o vírus, ele se infecta, nunca mais ele consegue se livrar do vírus. Então é uma doença que não tem tratamento. A contaminação pode ocorrer de várias maneiras, por isso é necessário que o pecuarista esteja atento a fatores que possam se tornar focos de contaminação. Uma vez infectado, o animal não consegue livrar-se da doença. No serviço, o infectado rende menos. Nós observamos, nós fizemos um teste de esforço com vários dias, tudo muito bem, assim, dentro dos parâmetros de pesquisa. E nós observamos que o animal sadio rende 40% mais do que animal infectado. Ele aguenta correr mais, ele cansa menos. Então, no fim, o que acontece? Quem tem animal infectado, cavalo, quem tem animal infectado na fazenda, está gastando mais. Isso é prejuízo. Com uma tropa sadia muito menor, iria se fazer o mesmo trabalho. Dados da Embrapa Pantanal apontam que a anemia infecciosa em equídeos está em cerca de 80% das propriedades pantaneiras. Além disso, a prevalência da enfermidade é de cerca de 38% nas tropas da região. Precisa vontade e organização, porque teste diagnóstico nós temos. É uma doença relativamente fácil de controlar, porque ela não é transmitida pelo ar. É só por sangue. Se a gente evitar o contato com o sangue contaminado, já resolveu o problema, né? E, no meu ponto de vista, o cavalo no Pantanal merecia esse empenho, porque não se faz nada sem cavalo. Então, sem cavalo não tem boi. Não dá para trabalhar em fazenda no Pantanal sem cavalo. Então, o cavalo no Pantanal é um herói e merecia o empenho em que a gente conseguisse baixar muito a prevalência e até, quem sabe, erradicar o vírus anemia infecciosa equina. Bom, depois de registrar um recorde de safra de quase 3 milhões de toneladas, o mercado do algodão deve ter uma redução de 17% na área plantada no Brasil. A boa notícia é que o consumo da pluma, além de já ter recuperado patamares pré-pandemia, tem excelentes perspectivas para o ano que vem, com o consumo estimado em 720 mil toneladas, segundo projeções da indústria. Os assuntos foram debatidos na última reunião da Câmara Setorial do segmento. Assunto da entrevista da jornalista Sara Kirchhoff com Jonas Nobre. Exatamente, Jonas Nobre, da Laferlins Corretora, uma das associadas aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias, está conosco pela internet, ele que fala do Recife. Jonas, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal do Boi e eu começo te perguntando sobre um dos pontos de destaque dessa que foi a última reunião da Câmara Setorial do Algodão do ano, da qual você é membro. Para esse ano, né, o Brasil teve uma produção excelente de algodão, recorde na pluma, mas para o ano que vem existe uma projeção de redução na área plantada. A que se deve essa projeção de redução de área? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Oi, Sara e demais participantes. Bom poder participar e agradeço o convite. Realmente, a safra brasileira, que está se encerrando agora, que a gente chama de 19 e 20, foi recorde de produção, com 2,9 milhões de toneladas de pluma. E para a próxima safra, em função de preços, na tomada de decisão de área a ser cultivada, os produtores optaram por reduzir isso para mais ou menos uma área de 1.350.000 hectares, que vai dar um total de 2.400.000 toneladas. Então a gente vai ter aí uma redução média no Brasil de uns 18%.
Jonas, aí quer dizer que o produtor, em função dos preços, né, como você bem colocou, ele acabou optando por outras culturas, como soja, por exemplo, que ele considerou em algum momento dessa tomada de decisão mais rentável, é isso? A soja e o milho, no momento do planejamento de lavoura, estavam mais atrativas. O algodão passou durante a pandemia por um processo de redução de preços muito forte. Se a gente imaginar, eu gosto só de pedir a atenção das pessoas, imaginem todas as lojas, todos os shoppings, tudo ao redor do mundo fechado por 30, 60 dias. O impacto que isso trouxe para a compra de produtos acabados, de têxteis, de volta para a confecção, de volta para a tecelagem, fiação e para o consumo de algodão foi muito impactante. Isso trouxe uma preocupação gigantesca e com, digamos, uma sobra não esperada, o preço caiu. Sim, pois é, engraçado, né? É curioso te ouvir falar que ficar shoppings por 30, 60, 90 dias fechados no mundo inteiro, né, em diferentes partes do mundo, realmente isso seria inimaginável antes do ano de 2020, ninguém poderia de qualquer forma pensar numa coisa dessas. E diferente de outras culturas do agronegócio, né, o algodão sim foi muito impactado, você comentou isso comigo antes da gente começar a gravar, especialmente lá na metade do ano, mas o consumo agora, interno e externo também, quero que você responda sobre isso, ele já se regularizou, recuperou os patamares pré-pandemia e a expectativa para o ano que vem ela é muito boa, segundo a própria BIT. É isso mesmo, Jonas? Exatamente isso. A gente, no meio da pandemia, no olho do furacão, imaginávamos que chegaríamos agora em dezembro com a indústria têxtil a 60%, 65% da capacidade dela, numa recuperação muito lenta pós-Covid. Nós ainda não temos o pós-Covid, mas a recuperação já é completa. A fiação e tecelagem e malharia vão muito bem. O consumo já recuperou o nível anterior à pandemia e o próprio Fernando Pimentel, que é o presidente da ABIT, na reunião de ontem, que foi a última reunião da Câmara Setorial do Algodão do Ministério da Agricultura, trouxe um número animador que eles prevêem um consumo de 720 mil toneladas por ano que vem, rumo ao desafio que é posto para eles, que a indústria têxtil brasileira volte a consumir 1 milhão de toneladas o mais breve possível. Muito bom, ótima notícia, Jonas. E claro que depois de passar por um ano tão instável e que afeta diretamente o preço do produto, né, o preço do algodão, talvez nunca tenha sido tão necessário se falar da importância de segurança nos negócios. E isso envolve diretamente vocês, né, as corretoras associadas aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias. E eu queria que você dissesse por que é tão importante fazer um negócio por meio de uma bolsa, por meio de uma corretora. Não, toda vez que a gente tem, Sara, uma variação de preços das commodities, há uma tendência natural, seja da parte vendedora ou compradora, criar obstáculos e criar problemas para o cumprimento do contrato. E com o algodão aqui no mercado brasileiro e também para exportação, quando o negócio é feito através de um corretor da BBM, ele tem a garantia de ter acesso à Câmara Arbitral, que de uma maneira muito mais rápida e muito mais célere do que a justiça comum, determina a parte faltosa, a penalidade que lhe cabe, e isso é rapidamente cumprido, então ninguém sai prejudicado e você escapa numa Câmara Arbitral da morosidade da justiça brasileira, uma vez que esse processo arbitral dura aí 5, 6 meses no máximo, diferente da justiça civil comum. Tá certo, Jonas. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais. Obrigado, sempre às ordens. Da mesma forma, esse foi então Jonas Nobre da Laferlins Corretora, associada aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com vocês. Obrigado, Sara. Em um cenário onde cada vez mais a necessidade de forrageiras de qualidade se tornam essenciais para a nutrição das pastagens, a importância do manejo, gestão, estrutura, consumo, comercialização e regulamentação são apontados pelo Centro de Inteligência da Carne Bovina, o CICARN,
daqui da Embrapa Gado de Corte como essenciais para ampliar o rebanho e o lucro da sua fazenda. Quem vai trazer mais informações sobre isso é o João Pedro Cotidias na sua análise de hoje. O Centro de Inteligência de Carne da Embrapa publicou um trabalho muito importante, a gestão pecuária e os desafios futuros. Nesse trabalho, o que mostra é o seguinte: você tem hoje na pecuária brasileira o número de, fala-se que tem até mais de 5 milhões de propriedades rurais brasileiras que tem um gado de corte ou gado de leite. Porém, vamos trazendo para um número que realmente depende da criação de gado de corte ou de leite. Isso vem para umas 230, 240 mil propriedades. Nota-se que a maior parte desse produtor, ele ainda não tem ferramenta de gestão mais aperfeiçoada. Muitas vezes ele mesmo toma conta, ele marca no papel os custos, ele não tem uma real dimensão do custo da sua roupa produzida e as dificuldades que ele enfrenta no mercado. Então, há uma necessidade de cada vez mais haver uma profissionalização da atividade pecuária, porque no passado era algo muito extrativista, botava o gado no campo, o boi com 4, 5, 6 anos saía e tal. Hoje você tem necessidade de produzir um animal mais precoce, com melhor qualidade, com melhor acabamento, para você ter um prêmio, você ter um valor maior na roupa produzida. Então você precisa de tecnologias cada vez mais avançadas e colocá-las em prática, seja na pastagem, seja na genética, seja no controle sanitário, enfim, uma série de coisas que tem que ser feito nesse momento. Você não há o jovem, o filho dos pecuaristas, normalmente não ficam na fazenda, acabam indo para a cidade, estudando, pegando outras profissões. Mas mesmo há uma necessidade de você ter esse pessoal que tem ideias novas, que sabem usar muito bem a internet, já buscar informações, trazê-los para dentro das fazendas. As fazendas que têm maior tamanho, maior agilidade técnica, eles contratam pessoas novas que têm essas habilidades aí. E um outro problema sério que o pecuarista enfrenta hoje é o chamado apagão da mão de obra. Essa legislação trabalhista brasileira, ela complicou muito, ela atrapalha, né? O jovem, no passado, aprendia as atividades básicas da fazenda, andar a cavalo, buscar gado, trazer. Hoje ninguém deixa esse jovem fazer isso, com o risco de ser punido por questões trabalhistas. Então você tem um apagão. Você vai ter hoje um pessoal com mais idade e você não tem um grupo grande de jovens que aprenderam a trabalhar na fazenda. Então isso é um problema sério hoje. E também a questão da rotatividade. Você tem um turnover muito alto nas propriedades rurais. O pessoal fica 2, 3 meses, vai embora, volta, contrata outras pessoas. E isso dificulta o investimento no sentido de capacitação desse funcionário, que às vezes a incerteza se vai ficar ou não na atividade. Isso é um problema sério também, que em algum momento tem que procurar soluções para isso. À medida que você começa a investir, a colocar novas tecnologias, você precisa de máquinas. Muitas vezes, para o pecuarista, é muito difícil de comprar trator, esparramador de calcário, etc. Nesse momento, é muito importante a terceirização. A terceirização faria esse trabalho para o pecuarista. Ao invés de ele se preocupar em trator, em peça, em manutenção, em tratorista, ele pagaria o serviço. E na região dele, aí é uma questão de organização também. Talvez os sindicatos rurais, as associações de produtores se organizem para que se formem patrulhas mecanizadas que prestem serviço ao pecuarista. Ou seja, ele vai fazer uma renovação de pastagem, então alguém vai lá, o trator vai preparar o solo, vai aplicar calcário, vai incorporar, vai aplicar fósforo, vai plantar, porque eles às vezes, pelo tamanho, eu quero fazer 30, 40 hectares, não compensa ele ter equipamento. É muito mais racional ele terceirizar. A legislação brasileira, nos últimos anos, houve uma certa modernização no processo. Isso permite que se implantem essas empresas que vão prestar serviço para esse pecuarista. No sul do Brasil, as cooperativas, quando elas têm a
a legítima acepção da palavra, são cooperados, o que acontece? Elas muitas vezes elas agem organizando esse serviço e isso dá resultados muito bons, ou seja, tanto na pecuária de corte como na pecuária de leite. Então, precisa haver esse trabalho, precisa haver uma capacitação cada vez maior dessas pessoas que trabalham nas fazendas. Hoje quando você pensa em fazer manutenção, de adubação de manutenção, fazer uso de renovação de pastagem, controle de invasora, são coisas muito técnicas que há necessidade de ter pessoas capacitadas que saibam o fazer da melhor maneira possível, tanto do ponto de vista de solo, em termos de plantas, como do ponto de vista zootécnico. IETF é uma coisa que no passado poucas pessoas faziam, hoje está entrando no jargão do dia a dia, o avanço da inseminação. A pecuária precisa acompanhar a evolução, porque a única maneira do produto pecuarista permanecer no processo, ter renda, é fazendo isso. É hora de informações da Facholi agora. Se você usa o sistema rotacionado e precisa de uma cultivar que tem um alto ganho médio diário, GMD, o Rodrigo Medina, que é gerente técnico da Facholi, vai te apresentar agora o BRS Quênia. Acompanhe aí. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do Departamento Técnico da Sementes Facholi e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a cultivar BRS Quênia. A BRS Quênia foi lançada no ano de 2017 pela Embrapa Gado de Corte. É uma cultivar que a gente tem posicionado para regiões onde a precipitação está acima de 1000 milímetros por ano. A situação de posicionamento dela na questão de solo, a gente tem posicionado esse material para solos de média a alta fertilidade e que apresentam boa drenagem. É uma planta que apresenta boa tolerância ao ataque das principais cigarrinhas das pastagens e dentro dos sistemas produtivos a gente tem trabalhado ela principalmente com um posicionamento aí para sistemas rotacionados, preconizando uma altura de entrada na faixa de 70 a 75 centímetros de altura e uma altura de saída na casa dos seus 35 centímetros. Entre os destaques desse produto está aí, entre os pânicos, uma cultivar de maior facilidade de manejo e com alto GMD. Para saber mais, acesse o nosso site. Uma das grandes parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio é a Conect Leilões, que mandou aí uma mensagem bacana para você neste final de ano. Confere aí. Foi para mais um rápido intervalo comercial. Lembra você que nós estamos ao vivo também pelo nosso portal sba1.com e pela página do canal do Boi no Facebook, por onde você pode participar com a gente também, claro, além do WhatsApp que está aí na sua tela. No próximo bloco nós vamos acompanhar uma matéria que foi produzida pela Ematerra em Minas Gerais, que mostra como as práticas ecológicas têm feito com que a história do agronegócio se perpetue de geração em geração dentro de algumas famílias rurais. Essas são as belíssimas imagens lá de Minas Gerais, fazem parte dessa matéria que você vai ver daqui a pouco, tá vendo aí, ó, Fazenda Cachoeirinha, lá em Poços de Caldas. Daqui a pouco você vai ter todas as informações aí e mais imagens muito bonitas que ilustram esse material produzido pela Ematerra. Por enquanto, para você que está na região sudeste do país, é hora de saber como fica o tempo por aí. Eu volto já. E o tempo está voando, 7 horas e 54 minutos já.
E como eu adiantei para vocês no intervalo comercial, é hora da gente dar um pulo lá em Minas Gerais. Você vai saber como as práticas ecológicas têm feito com que a história do agronegócio se perpetue de geração em geração dentro de algumas famílias rurais. Recordo você que essa matéria é uma produção da Emater e é exibida aqui em parceria com o Canal do Boi. Confere aí. Praticamente nasci na roça, né? Tive um tempo aí na cidade, não gostei, eu adoro demais a roça. Sempre mexi com café, gosto de mexer com leite também. Na área, né? Não, nunca dono, mas há uns 3 anos aí a gente começou a mexer com essa horta aí, com o intuito de mexer com um produto de qualidade melhor que partindo pro lado orgânico. Inclusive eu levo minhas filhas hoje lá para que elas sintam esse valor, né? Hoje ela vai lá, ela colhe uma alface, ela lavar ali só para tirar a terra, pode comer na hora, sem problema nenhum. A satisfação nossa é essa. A ideia surgiu porque o pessoal da fazenda aí estava indo embora para a cidade e a gente viu uma preocupação, né? Porque hoje o pessoal trabalha em cima do salário mínimo, então a renda para um pai cuidar da família é muito pesada só para ele, né? A intenção era trazer as esposas para cá para gerar mais uma renda familiar e segurar o pessoal na roça. Hoje são 3 famílias envolvidas aqui dentro dessa horta, onde está gerando um lucro a mais do salário para o pessoal, uma ajuda já para essa família. Todo mundo é uma grande família mesmo, né? Tá junto todos os dias e busca o mesmo objetivo, né? Porque a gente trabalha assim para poder dar o melhor para os filhos da gente mesmo, né? Uma qualidade de vida melhor para eles, tanto como alimento, para estudar, né? Para ter alguma coisa. O produtor, com isso em mente, de que quer produzir produtos saudáveis, as melhores alternativas que ele tem e a opção que ele tem é o sistema agroecológico orgânico, né? Uma vez que não necessita de agrotóxico químico para produzir. Bem, as vantagens são inúmeras, né? Não polui o meio ambiente, não polui o ar, né? Contribui com a saúde do produtor e com os consumidores, né? Mantém a microfauna do solo mais equilibrada, né? Uma vez que usa cobertura morta, né? As coberturas de solo, o solo mantém a umidade por mais tempo, um período maior, não necessitando de irrigações menos frequentes. Então você há uma economia no uso da água. O conceito de agroecologia, né, a gente tem como uma linha de produção agrícola, né, mais natural, agroecológica ao pé da letra, e tem um conceito de agroecologia como uma ciência que engloba, além da produção, todo o lado social, todo o lado econômico, ambiental do sistema produtivo, de comercialização, de trabalho, né? Essa questão das práticas agroecológicas tem que ter uma lógica de acordo com o ambiente. Então elas vão ser utilizadas de acordo com aquele ambiente em que o produtor está vivendo. Então são práticas que têm como objetivo equilibrar aquele ambiente em que ele está produzindo para que ele tenha as colheitas satisfatórias. A gente tem plantado hoje alface, aí tem as outras variedades de chicória, né? Tem brócolis, repolho, couve-flor, tem berinjela, jiló, tudo em cima das práticas que a gente vem aprendendo dentro do orgânico, né? Vocês veem que sempre nos canteiros tem essa matéria que vocês estão vendo aí, para segurar a umidade, para poder dar esse equilíbrio do solo, né? O material tem várias funções. Uma delas é cobrir o solo e evitar a emergência de plantas indicadoras, né? Conhecido como plantas daninhas também. Outra é conservar a umidade, né? E um ambiente propício aos micro-organismos presentes no solo. Após a cobertura morta, nós poderemos entrar com a aplicação do EM, né? Que vai ajudar na degradação desse material mais rapidamente, além de liberar mais nutrientes para as plantas. E contribui também para o controle de patógenos do solo, né? O EM é micro-organismos eficientes ou eficazes, que ajuda a controlar as bactérias e fungos que causam doenças em plantas, patógenos, né? Além de liberar e degradar a matéria orgânica mais rápido e liberar mais nutrientes para as plantas, né? Então, nesse EM, é um EM que foi feito utilizando o arroz, né? Capturado o fungo no meio do mato. Aqui nós colocamos o arroz cozido em água, sem sal, sem tempero, né? O arroz serve como um meio de cultura onde os fungos se multiplicam, desenvolvem. Quando ele fica pronto de colheita, os fungos ficam coloridos, laranja, rosa, azul, verde, cinza. E depois nós preparamos essa solução aqui com esses fungos que veio capturado no meio do mato. Nós colocamos aqui
2 centímetros desse arroz com os fungos, né? Colocamos 200 ml de garapa de cana e acrescentamos água sem cloro, água de mina, né, natural, até a altura aqui do pescoço da garrafa. Aí feito esse processo, está pronto o EM, né? Nós fizemos mulch aqui no caso do morango para evitar as plantas daninhas, né? E outra função é assegurar a umidade, né, a umidade das plantas e impedir que o fruto do morango fique em contato com o solo e com isso venha contaminar com algum patógeno, né, e adquirir doença. E ficar também sujo, né? O quebra-vento é muito interessante na cultura da banana, como em outras também, né, no café também é muito interessante. É necessário, né, porque o vento ele balança muito os galhos do café, as guias do café, né? Em atrito com a outra, fere as folhas, né? Pode ficar porta de entrada para doença, além de derrubar a folha, também ferir os grãos, ou então derrubar os grãos. Aqui o esterco bovino misturado com palha de café, né? Já está produto pronto para uso, né? Muito importante, fundamental para o sistema de produção orgânica da agroecologia, a adubação verde. Essa é uma ferramenta excelente, né? Aqui nós temos aqui uma glebinha de repouso, né? Posil. Ela foi arada para plantar, mas não foi plantada e as plantas espontâneas ficaram à vontade, né? Germinaram e estão crescendo aqui, né? Tem japoca, caruru, né? Beldroego aqui e outras. E está vindo com vigor, né? Então isso aqui são plantas espontâneas que tem a função também de adubação verde. Esse produtor é um dos produtores que nós temos também o início de um trabalho com adubação verde, né? Essa bananeira presente aí do lado do café, ela está se usando como quebra-vento, né? E a produção dos frutos o produtor usa para o seu consumo, né? Essa banana. E as palhas da banana, né? Que é dos desbates das folhas secas, pode ser usada na adubação do café também, no composto orgânico, através da compostagem. Nós preferimos o feijão de porco para fazer a adubação do solo do cafeeiro, né? Aumentar a matéria orgânica do solo, né? Mas poderia ser plantado outras coisas também, né? Importante que para adubação, essas plantas leguminosas para adubação verde, deve-se ser roçada no período de floração. Nós plantamos o feijão de porco, né, para controlar o mato, fornecer nitrogênio para o solo, para as plantas, né? Matéria orgânica e contribuir para a preservação e regeneração da flora microbiana do solo. Se a gente fazer uma comparação, eu era um que eu ficava meio assim em dúvida, sabe? Mas aí a gente veio mexendo já faz aí quase 4 anos, né? Faz 4 anos. E nós vamos vendo as mudanças que está tendo no café. E esse café aqui, depois que nós começamos a mexer com ele, assim, tratar ele orgânico, ele está em 3 colheitas, colheita boa, mas boa mesmo. Essa lavoura aqui com a convencional nessa época, a gente via muito diferente. Farinha de carne e osso está presente aqui, né? Então esse cinza aqui, ó, né, ó, sobre o solo aqui, ó, que foi aplicado com a finalidade de fertilização do solo, né? Quem convidou eu foi o Venâncio aqui para fazer essa mudança para orgânico. Aí eu falei para ele, ó, Venâncio, é uma beleza você ter vindo aqui me convidar, porque eu tenho um pedaço de café ali que eu quero fazer, mas é por causa da minha água que nasce no fundo do café. E eu pensava dessa forma, sabe? Eu deitava na cama e ficava pensando, ó, lá eu ponho veneno, né? E vem na água, e para minha família, para o nosso consumo, eu estou completamente errado. Isso foi pesando na minha consciência, sabe? Aí eu peguei e falei para ele, não, eu até entro no orgânico, não por causa de dinheiro, mas sim pela minha conscientização. As práticas agroecológicas, a gente pode considerar para dentro da fazenda, são as práticas que usualmente já se fazem há muito tempo, né? Quando reunidas sistematicamente e quase que exclusivamente, a gente pode ter com o sistema agroecológico os orgânicos. Eu participo de uma associação onde 99% é convencional e eu sozinho lá. O que eu vejo do pessoal é que eles gastam muito em defensivo, gastam muito em adubo. Então eu acho que essa parte a gente viu que a gente gasta muito pouco. Tem diversos tipos de biofertilizante, né?
Esse daqui nós usamos o esterco fresco de bovino, né? Aí na proporção aí dos 20 litros aqui, 20 litros para uns 180 mais ou menos. Acrescentamos aqui a folha de gramínea, nova, fresquinha, né? E folha de mamona. E poderia também estar colocando aqui rapadura, né? Melaço de cana, ou então garapa. A função dessa rapadura, desse melaço, seria servir de alimento para os micro-organismos que aqui estão, né? Você não perde nada, né? Tudo que você corta a planta, você volta ela lá de novo, deixa ela decompor, ela volta para cá de novo para o solo, né? A gente de exemplo da própria natureza que está do nosso lado, né? Como que essa árvore desse tamanho aí passa por um tempo de seca, ninguém joga um adubo, ninguém joga nada e ela tá bonita desse jeito aí. Então a folha caiu no chão, virou esterco, a planta comeu de novo e ela tá perfeita. O ser humano quer produzir bastante, né? Correr, tem que produzir rápido, né? Então, mas se a gente respeitar o tempo das coisas, tudo produz. O pessoal falava, vocês não vai dar certo esse negócio de orgânico, o orgânico não produz e tal. E hoje vocês vendo aí, a gente vê que é totalmente ao contrário, né? Produz sim, produz muito bem, né? Porque hoje, assim, muitas pessoas que comem, têm a possibilidade de poder comprar, é uma classe mais alta. Hoje aqui a gente está vendendo no preço convencional, porque a gente quer atingir todas as classes. Acho que todo mundo tem que comer bem, né? A ideia é essa. E o que a gente está procurando aqui é oferecer um alimento que faça bem para todos. E que esse organismo maior, que é o planeta Terra, tenha a nossa colaboração no sentido do equilíbrio e da harmonia dos seres que aqui habitam. A nossa vida está ligada à terra, é o solo, né? A água, está tudo envolvido aí, né? Muito bacana, né? Bom, e o uso de fertilizantes no dia a dia da fazenda é essencial para o bom rendimento da sua colheita. Por isso você vai conhecer agora as informações sobre o fertilizante orgânico da Adubasul. A terra é o bem mais precioso da humanidade. Dela retiramos o sustento, a riqueza e damos sequência à vida. E precisamos tratar com respeito quem nos acolhe, devolvendo os nutrientes que o solo necessita. Por isso, a Adubasul investe em pesquisa e tecnologia, desenvolvendo fertilizantes, combinando substâncias de origem natural que fornecem as condições adequadas para o cultivo sem agredir o meio ambiente. Os fertilizantes Adubasul têm como base o esterco de peru, fonte rica em matéria orgânica, macro e micronutrientes. O processo tem início na escolha da matéria-prima, que é depositada em armazéns para compostagem e esterilização, passando por uma rigorosa seleção, onde são separadas as partículas de matéria orgânica dos rejeitos para o processo industrial e de esterilização, até estar adequado para o uso como fertilizante em duas versões: Orgânico Premium, certificado pelo IBD, e NPK organomineral, disponível em várias fórmulas, embalados em sacas de 40 quilos e Big Bag de 1000 quilos. A Adubasul também conta com técnicos e engenheiros agrônomos para assistência e atividades em campo, garantindo a eficiência de seus produtos, respeitando o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Adubasul Fertilizantes, indispensável em sua lavoura. É hora da gente conhecer agora mais uma mensagem de fim de ano de uma grande empresa parceira aqui do SPA, que é a Ricardo Nicolau Leilões. Passando áudio para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Aliás, vamos fazer o seguinte, ao invés de participação, deixa eu mostrar para você as dependências provisórias da Ricardo Nicolau Leilões. Por enquanto, esse aqui é o nosso estúdio, onde são realizadas as nossas participações, os leilões, as gravações do Boi em Pauta. Essa aqui é a nossa parte de transmissão, que fica junto com a nossa parte de faturamento, por enquanto, hein?
Vem pra cá, vamos conhecer mais o escritório. E a gente vai dando sequência aqui na parte de cima. Você tá vendo essa escada? Nós temos as meninas da parte financeira. Aqui é a sala do comercial, onde as reuniões, os leilões são organizados, as ligações são feitas, né? Passando um pouquinho mais pra frente de cá, ó, nós temos a sala do marketing, onde as ideias fluem, onde as coisas acontecem. Aqueles vídeos que você sempre vê são editados. De cá, ó, nós temos o nosso cafezinho, aquele café que eu tanto falo pra você, o café com o capuchinão ajeitado demais da conta. Eu falei bastante do escritório, de todo mundo, mas cadê a turma, cadê a equipe da Ricardo Nicolau, hein? Chega pra cá, Adriano Filho, venha fazer parte aqui dessa família maravilhosa junto com a gente aqui, essa família que fez do ano de 2020 um ano extraordinário. Venha fazer parte da nossa história. Muito obrigado a você que esteve com a gente durante o ano de 2020. Fique junto no ano de 2021, novidades vão chegando. Tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco você vai ver que o leite tipo A é considerado um produto com alto grau de pureza. Mas para colocar esse produto no mercado, o produtor deve seguir normas rigorosas e também padrões. Daqui a pouco você vai saber quais são eles. Tem previsão do tempo chegando também para o pessoal que está na região norte e nordeste do país. Agora são 8 horas e 11 minutos. Eu volto em 2 minutinhos. Oito horas, 14 minutos, estamos de volta. E antes da gente falar do leite tipo A, quero mandar um abraço pro pessoal que está interagindo com a gente aqui, mandando o seu bom dia pela página do Canal do Boi no Facebook. Está com a gente aqui o Cícero Mendes, o Paulo Henrique, o Valmir Saturnino, o Adálcio e mais uma galera ligada aqui. Obrigado, viu, pessoal? Um ótimo dia para vocês também que já estão participando com a gente e mandaram o seu bom dia aqui pela página do Canal do Boi no Facebook. Bom, leite tipo A é o leite pasteurizado com menor concentração de micro-organismos por mililitro. Mas para ser considerado tipo A, a legislação exige que todas as etapas do processo do leite sejam realizadas dentro do próprio laticínio. Além disso, a ordenha deve ser 100% mecânica e não deve haver nenhum contato com o produto. Vamos entender melhor os detalhes dessa produção na reportagem do Mauro Andrade. A diferença do leite tipo A para os demais leites é a qualidade do produto final. Possui uma legislação mais rigorosa que exige que a contagem bacteriana seja menor. Nós vamos conversar com Valdeir Martins, ele é produtor de leite tipo A aqui em Londrina. Acompanhe. O leite, para ser classificado como leite A, não é simplesmente aquilo que a gente quer. Ele tem que, principalmente, ele tem que ser produzido numa granja leiteira. Tá? Você não pode pegar leite de outras propriedades, tem que ser leite somente da sua propriedade, dos seus animais. Esse leite não pode viajar, ele tem que ser ordenhado. A ordenha é bem próxima ao laticínio. Esse leite sai da ordenha, vai direto para o resfriador dentro da sala de pasteurização, dentro da indústria já. Esse leite lá, ele é pasteurizado, envasado e vai para a câmara fria. Então, a grande diferença de um leite tipo A para outros leites é a qualidade microbiológica desse leite. Tá? Existe na legislação uns padrões para leite pasteurizado e para leite pasteurizado tipo A. O limite é muito baixo para leite pasteurizado tipo A, então não é fácil produzir esse tipo de leite, tá? Mas é um leite de excelente qualidade. Na verdade, não é fácil produzir nenhum leite mais, tá? A exigência da inspeção é muito grande para qualquer tipo de leite. Então, leite que antigamente tirava-se de qualquer jeito, hoje não. Hoje é um rigor muito grande. Produtor de leite hoje é um profissional, não é mais um tirador de leite, tá? E o leite A sempre, desde que foi desenvolvido, desde que foi criado o leite A, ele segue o mesmo padrão até hoje. O leite pasteurizado, que passou a se chamar, era o antigo leite C e o leite B. O leite C foi melhorando a qualidade, chegou a atingir a qualidade do leite B, foi onde o governo decidiu tirar esses padrões de leite C, leite B, se chamando somente leite pasteurizado. Então hoje você encontra leite pasteurizado e leite pasteurizado tipo A, porque a diferença microbiológica entre os dois leites ainda é muito grande. Só para ter uma ideia,
na legislação, na normativa que está em vigor hoje, tá? O leite pasteurizado, ele pode ter 400 mil bactérias por ml, enquanto que o leite pasteurizado tipo A pode ter somente 10 mil bactérias por ml. Isso nós estamos falando de leite cru, o leite que pode ser destinado à produção do leite A. Então o leite pasteurizado pode ter, o leite cru destinado ao leite pasteurizado pode ter até 400 mil bactérias por ml, enquanto que o leite A pode ter somente 10 mil bactérias por ml. Existe um outro parâmetro também, que é a contagem de célula somática. Essas células somáticas é um mecanismo de defesa do animal. Isso aí implica na saúde do ubre do animal. Então, se tiver um ubre sadio, ele vai produzir um leite de melhor qualidade. Para os dois tipos de leite, tanto o leite A quanto o leite pasteurizado, o padrão é o mesmo. É no máximo 300 mil contagens de células somáticas. A gente fala 300 mil CCS por ml. Tá? Isso aí não tinha padrão antigamente, era mais de 1 milhão. Isso aí foi melhorando, a inspeção foi exigindo, tá? As normativas veio vindo, então foi dificultando cada vez mais para o produtor. Aí foram surgindo maneiras melhores de fazer ordenha, equipamentos melhores, onde judiava menos do ubre do animal. E hoje nós chegamos ao manejo, aos equipamentos, a um padrão aí de 300 mil. Melhorou muito a qualidade do leite, por isso não existe mais o leite C e o leite B, se transformaram num só. Tá? Ele ficou no padrão do leite B e nós temos um leite de melhor qualidade, que é o leite tipo A. Todo cuidado com o manejo da granja e a sanidade dos animais se converte em valor agregado do produto, sendo mais valorizado pelo consumidor. É vantajoso a produção de leite A, pelo menos para nós. Nós verticalizamos todo o processo, desde a produção, a industrialização e a comercialização. É bastante exigido, mas não temos intenção de parar. A intenção é cada vez melhorar, produzir um pouco mais. O consumidor que tem noção de qualidade de leite, ele paga por essa diferença, tá? Que não é muito a diferença de preço, mas sim muito grande a diferença de qualidade. Então o produtor que tem consciência de leite, aqueles que vêm aqui conhecer nossa propriedade, nossa produção, e se era consumidor de outro leite, ele passa a consumir o nosso leite. Às vezes não consome porque não encontra no mercado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, o Ministério da Agricultura mantém negociações com autoridades chinesas para a criação de um protocolo que permita ampliar as exportações de milho para a China. É que a demanda mundial por milho aumentará rapidamente nos próximos anos, impulsionada por uma classe média crescente e também por uma forte demanda chinesa para a criação de suínos e aves. Cesário Ramalho, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, incentiva. O produtor brasileiro pode confiar, porque tem mercado o milho brasileiro e é competitivo. Acompanhe a entrevista que ele concedeu ao Walter Puga Júnior. O Ministério da Agricultura, há pelo menos 2 meses, tem tido contatos constantes com autoridades chinesas para ampliar a exportação de milho brasileiro para a China. Bom, eu tenho aqui comigo o presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Cesário Ramalho, para comentar sobre o andamento dessas negociações. Doutor Ramalho, nós temos aí falta de um protocolo para exportar mais milho para a China? Nós estamos criando um protocolo aí, né, para exportar um pouco de milho para a China. Vocês sabem que o Brasil é o 3º maior produtor de milho do mundo, com 102 milhões de toneladas. Esse ano vai crescer, essa safra 19 e 20 cresce um pouco, mas vai ficar em 108 milhões. E a China é a 2ª maior produtora global, aí, com 270 milhões de toneladas. Mas a China está reformulando de uma forma bastante dinâmica, né, a sua criação de suínos, né? A China é a maior consumidora de carne suína do mundo, é a maior produtora. Perdeu o rebanho dela 50%, alguma coisa assim dramática, na questão da peste suína, por uma criação completamente, uma coisa primitiva, né? Uma coisa insalubre, uma coisa dos tempos aqui, sei lá, alguns anos, algum século atrás, nós fazíamos no Brasil quase isso, e aconteceu essa tragédia. Então a China está recuperando fortemente a sua criação dentro dos mais rígidos e mais avançados
padrões sanitários que você conhece no mundo. Eu já vi algumas fotos, algumas informações, é realmente um negócio fantástico e está dentro do padrão daquelas velocidades, daquelas, eu vou dizer, responsabilidades, não é, que a China tem com seus fornecimentos de alimentos e a sua preocupação com essas coisas. Então, agora vai precisar milho, porque esse animal não comia milho, né, essa criação antiga. Então surge essa oportunidade aí para a gente exportar para a China. Nossas exportações para a China de soja são muito grandes, né? 80% da soja exportada pelo Brasil acaba escorregando para a China. Mas no caso do milho, é muito pequeno. A perspectiva é muito grande para a exportação de milho brasileiro rumo à China? Sem dúvida nenhuma, é grande. A perspectiva é bastante significativa, né? Olha, eu já vi técnicos, mas essas coisas a gente tem que ir deixando amadurecer um pouco, né? Que a China vai importar até 2030 85 milhões de toneladas de milho, né? 2030. Então, isso mostra como é elástico, como é grandioso o aumento do consumo de milho na China. E o milho, Puga, precisamos entender que o milho é o mais importante grão desse século, desse momento que nós estamos vivendo, de crescimento da população, do crescimento da classe média global, né? A gente anda aí fora em algumas reuniões, a grande preocupação é que o mundo está se enriquecendo e a classe média permanentemente crescente. E o grande formador da proteína animal é o milho. Não há outra coisa, é o milho. Quando nós formulamos uma ração, a gente coloca 2 partes de milho e 1 parte de soja. Quer dizer, o Brasil, ele por questões geopolíticas, por questões de momento, de facilidade, de cultura mesmo, vamos dizer, e essas aberturas que foram feitas nos últimos 20, 30 anos, nós caminhamos muito com a soja. A soja é uma cultura rústica, né? É uma cultura de implantação mais fácil, mais acessível ao capital brasileiro, né? Do agricultor brasileiro. Nós crescemos muito na soja. Então, 10 anos atrás, é uma coisa muito importante. Nós produzimos 50 milhões de toneladas de milho. Esse ano passado, na safra 18, 19, nós fomos para 98 milhões. Nós dobramos a produção de milho no nosso país em 10 anos apenas. É um feito excepcional aí do produtor, do fazendeiro, do agricultor de milho aí em geral, ter conseguido essa virada na questão do milho. Evidentemente, é o produtor, o homem do campo, assimilando e com muita competência as tecnologias que vão chegando. Então, isso é um fato, é um feito muito bacana que a gente tem. Agora, vamos falar de preço, né? A perspectiva de preço do milho nos próximos anos é de alta, porque o milho já está num preço que quem produz carne hoje já encontra dificuldade, não? Não, eu acho que, e também essas pessoas que analisam aí, os técnicos, e a gente precisa ouvir os técnicos, e precisa ouvir a gente aqui, o produtor, o empresário, com seus bolsos, né? Que é a pergunta que você faz aí. Mas eu não acredito, eu estou vendo que os preços do milho vão se manter num patamar diferente daqueles que vinham, né? Agora, nós vamos precisar ter um ajuste aí no consumo, porque vamos falar em 100 e poucos milhões, 108 milhões da safra 19 e 20, 108, a safra do ano que vem, de 20, 21, nós podemos falar acima de 115 milhões de toneladas, tem uma excelente rentabilidade.
O milho está proporcionando, nos preços atuais, uma rentabilidade muito positiva. E nós temos que aproveitar uma oportunidade única do mundo, que o mundo tem, no mundo existe, que é a segunda safra brasileira. Então, nós temos mais áreas para ver. Eu ando bastante, eu ando por aí, pelo Brasil, e você vê, curva, cada lugar que você vai, você encontra uma área nova, uma área de abertura, novas áreas de agricultura. Então, nós temos que aproveitar isso. Nós temos terra para criar, coisa que os Estados Unidos não têm, coisa que a Argentina não tem e que a China também tem dificuldade. Então, o Brasil tem essa grande facilidade, é um fenômeno brasileiro, do trópico, que foi desenvolvido tecnologicamente, com ganho e a viabilidade que nós tivemos no Cerrado brasileiro, que é o Centro-Oeste. Então, o Brasil está extremamente preparado para isso. E hoje, você está me perguntando de China, vários aí falam de China, mas o grande negócio, a grande preocupação do Brasil é produzir mais. Nós temos que ter maiores produtividades. Se você comparar a produtividade brasileira de milho, ela está na faixa dos 5.000 quilos por hectare. 5, 6, se tiver algumas lavouras mais primárias. Os Estados Unidos está acima de 10.000 quilos, de 10 toneladas. É uma área excepcional, né? Vamos dizer que lá tem vários Paranás, né? O Paraná é um grande campeão de produtividade, mas nós temos possibilidade de ganhar mais 1.000 quilos por hectare, por exemplo. Esse é o desafio do produtor. E o produtor pode confiar. Eu estou falando com muita consciência, com meus ouvidos muito abertos, que a gente tem aí, ouvindo brasileiros, estrangeiros, ouvindo as grandes traders, os grandes mercados. Nós temos o mercado, com certeza absoluta. Nós temos o mercado e nós temos preços competitivos, nós somos produtores competitivos. Vamos em frente. Bom, você acaba de ouvir Cesário Ramalho, presidente da Abra Milho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Perspectivas para quem investir em milho lá na frente é muito boa. Bom, e com essa participação a gente encerra esta edição do Bom Dia Produtor, agradecendo demais o carinho da sua companhia, sua audiência. Deixo aqui um abraço apertado para você, eu desejo uma excelente terça-feira. Logo mais a gente se encontra no Agricultura BR, ou então eu te espero amanhã a partir das 7 horas em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tchau, tchau.